Tem coisas que não são tão difíceis de entender ou de perceber ou de pelo menos saber que há uma possibilidade aí. É só você não assistir algo simplesmente para você odiar aquilo completamente, como os fãs de Star Wars fazem, grande parte deles, ou você não ser simplesmente desesperado, como a maioria dos fãs de Star Wars são. O que eu tô querendo dizer? Eu avisei lá no terceiro episódio e, mais uma vez, não precisa ser um grande gênio, é só você não ser completamente desesperado ou um completo hater por diversos motivos para perceber o que ia acontecer. Era óbvio que a gente não tinha visto tudo naquele episódio e que eles retornariam em muitas daquelas questões. Eles trariam de volta muitos daqueles conceitos. Isso vem acontecendo aos montes, a trilogia, obviamente, foi extremamente problemática de filmes, tem muita coisa extremamente problemática de séries da Disney. Essa série tá longe de ser espetacular ou coisa do tipo, ela tem muitos problemas até de execução e tudo mais, mas não é porque a série é da Disney, e eu sou um grande crítico de praticamente tudo que a Disney faz, mas não é porque as séries são da Disney que nada presta e a gente tem que odiar tudo. Vamos com calma, vamos pensar um pouco, vamos conversar um pouco sobre o sétimo episódio de The Acolyte, que são só bolas cantadas aqui esse episódio. Qualquer pessoa que não é extremamente desesperada e que quer já sair na internet criticando e sendo hater, são bolas cantadas. Isso aconteceu com praticamente todas as séries até aqui, né? Eu lembro lá na série de Obi-Wan que eles falaram: estão matando o primeiro Inquisidor, vão mudar o cânone, quando era óbvio que eles não iam matar o primeiro Inquisidor naquela série, entre muitas outras coisas. E aqui não é diferente, né? Eu falei, lá no terceiro episódio, já para mim já estava até explicada essa questão, mas aqui fica mais claro ainda. Os fãs chorando, é lacração, o Anakin não é mais quem ele era, o Anakin não é mais o escolhido, agora eles criaram alguém primeiro antes que o Anakin. E é óbvio que são questões completamente diferentes, né? O Anakin como essa vontade da força que surge, que a HQ lá do Darth Vader também não muda isso, aquilo lá é só uma espécie de alucinação, não muda isso, enquanto as duas gêmeas aqui, elas vão ser criadas, elas vão ser fabricadas, o lado sombrio criando vida, que tem muito a ver com todo aquele debate do episódio 3, né, do episódio 3 no caso do filme A Vingança do Sith, que o Palpatine fala, né, sobre driblar a morte de alguma forma ou de criar vida de alguma forma, e elas são criadas dessa forma aqui. Outra choradeira dos fãs, né? A Ordem Jedi, eles estão destruindo a Ordem Jedi, eles estão destruindo os Jedis. Quando a gente vê que, assim, há Jedis dissidentes, há Jedis que pensam diferente, há Jedis que cometem erros o tempo inteiro. E aqui, até nesse grupo dos 4, o problema vai girar em torno principalmente das escolhas do Sol, das vontades do Sol e do conflito que vai ter dentro do episódio, vai mostrar muito isso em relação a Indara. Inclusive, a gente vê que o próprio conselho, ele fala que eles não deviam fazer o que eles estavam fazendo, eles deviam deixar as duas lá, eles deviam não ficar mexendo com o Coven, né? Então o próprio Conselho Jedi não quer mexer exatamente e manipular outras religiões pela galáxia, porque a forma de se ver a força é quase como se fosse uma religião. A Ordem Jedi é como se fosse uma instituição religiosa, assim como o Sith, assim como as Irmãs da Noite, assim como milhares de formas de se ver a força historicamente em Star Wars que vai sendo trabalhado, por exemplo, nos jogos, os Zephos e por aí vai. Então tem tanta coisa, tantas possibilidades, e aqui o Coven de Bruxa vai ser apenas mais uma forma de ver a força. Ah, mas elas usam o lado sombrio. Sim, elas usam o lado sombrio. A gente pode questionar muitas dessas questões, mas ainda assim é apenas uma forma diferente de se ver a força, aqui criando até uma relação maior com as Irmãs da Noite. Não são Irmãs da Noite, mas a gente vê até os poderes ali aplicados pelas bruxas são semelhantes aos das Irmãs da Noite, até como possui ali o que Onaka fica
possuído, que as Irmãs da Noite também faziam, por exemplo, né? Uma cena que eu gosto bastante até. Inclusive, eu tenho vários problemas com a direção de muitos episódios dessa série, mas as cenas de ação em si, eu acho que elas são muito bem executadas, né? E aqui não é diferente, vai trabalhar muito bem, não só a movimentação, mas muito da brutalidade do Kiyonaka, que muita gente já reclamado, mais uma reclamação dos fãs, né? A gente não viu o Kiyonaka, um Wookiee Jedi, e a gente não vê ele lutando na série. Pronto, a gente agora viu o Kiyonaka lutando na série, ainda que de uma forma possuída, ainda assim traz aquilo que viria dele, né? Todo aquele poder bruto, né? Como nenhum dos dois, né? O Torben como um Padawan e o Sol não conseguem segurar ele e tudo mais. Então, a gente vê até algumas relações com aquilo que a gente já viu de Star Wars. O próprio lance, né, do incêndio ter começado, não gosto muito de como é encenado, né, o incêndio sendo começado e tudo mais, mas a gente vê que não foi simplesmente aquilo que aconteceu no terceiro episódio, começou o incêndio, de repente todo mundo morreu e pronto, era óbvio que não ia ser aquilo, né, e aqui a gente vai ter esse confronto entre as bruxas do Coven com os Jedi que vão atacar ali o lugar justamente por conta do Sol acima de tudo, né? Então a gente vê como o problema tá no Sol. O Sol ele vai trair até o que teoricamente acreditaria a Ordem Jedi, né? Ele vai agir por conta própria, por intenções próprias, como a Indara deixa muito claro aqui nesse episódio. Então, o questionamento dela, a Indara claramente como muito mais sábia, muito mais ponderada, ela que responde ao Conselho Jedi, ela que fala, né, por isso, Sol, que você não tem uma Padawan, isso é uma intenção da força, é o que deve ser feito, é uma intenção sua. Então, conceitualmente é um episódio que é muito interessante, né? Então o Sol, ele já havia esses questionamentos antes na série, até dele ser tocado de alguma forma pelo lado sombrio, ou ele ter intenções, ele ter vontades que seriam contrárias àquilo que os Jedi acreditam, né? O próprio lance delas serem muito velhas, já para serem treinadas, é mais um elemento que eu tinha destacado anteriormente. A gente viu isso lá atrás, o Yoda falando no Ameaça Fantasma, como o Anakin já era muito velho. Os Jedi, geralmente, eles começavam a treinar as crianças ainda muito, muito pequenas, justamente porque aí elas não iam ter ligações emocionais, né? Mais uma vez, a visão dos Jedi para com a força, como eles deveriam tratar tudo por essa perspectiva de você rejeitar essas emoções que podem levar ao lado sombrio, né? Então, muito da Ordem Jedi ela vai passar por não tentar entender, mas tentar excluir o lado sombrio, ter medo do lado sombrio, não tocar o lado sombrio de nenhuma forma, e essa é a principal razão para se treinar essas crianças desde muito pequenas. Claro, tem muitas mudanças em relação à ordem desde o início lá de trás, informações que algumas não são mais canônicas, muitas ainda são, principalmente nessa relação, né? Antes os Jedi no passado, pelo menos no Legend, muitos tinham relações amorosas até, e isso vai sendo perdido na Ordem Jedi do cânone atual e tudo mais, justamente por isso, por você não ter essas relações que podem levar você até algum tipo de apego, por exemplo. A gente vai lembrar do Conde do Khan, como isso é trabalhado, né? E por que ele deixa a Ordem Jedi. Então, são muitos dos conceitos que já estão aí, não tem nada que está sendo criado novo na série, e o Sol vai passar muito por conta disso, né? Então, ele vai sentir aquela conexão com a Osha, ele vai ter uma visão até que vai se diferenciar muito da Indara, vai se diferenciar do Conselho Jedi, uma visão aqui bem de missionário mesmo, né, de, elas estão agindo de uma forma errada e eu preciso salvar elas, principalmente a Osha aqui, né, principalmente quando as duas morrem, dá uma impressão de que ele não tenta salvar as duas, mas ele tenta salvar apenas a Osha, romper esse vínculo para ele ter a Padawan dele. Vai até um pouco, né? A gente pode até pensar isso, como a série vai continuar trabalhando nesse último episódio, a relação que o Kimir tinha falado do Sol, dele tocar ao lado sombrio de alguma forma. Isso pode ainda passar aqui na série. Mas eu acho que é um episódio interessante mais conceitualmente do que necessariamente como vai ser trabalhado visualmente, como vai ser trabalhado até
por como os diálogos são ensinados, como as interpretações se dão, muitas vezes para mim não funciona tão bem, né? Principalmente os espaços, não acho que os espaços são muito bem trabalhados, né? Até um do problema mais gritante da série para mim, mas conceitualmente eu acho que é uma série que funciona dentro do universo, né? As ideias, pelo menos para mim, são boas e são bem trabalhadas aqui. Então, toda essa choradeira de estão rompendo o cânone, esses não são os Jedi, o que a Disney está fazendo nesse sentido é só uma choradeira boba de fã que na prática não se dá, né? Na prática, quem consome o universo expandido, quem lê HQs, quem lê livros, quem consumiu as séries animadas, a maioria dos conceitos já estão ali, né? Eles não estão fazendo nada de muito novo, eles estão apenas criando uma ideia nova aqui com a série, com essas novas personagens e tudo mais, mas não tem nada de que estejam mudando ou estejam destruindo a Ordem Jedi, muito pelo contrário. Esse episódio vai até no sentido de uma certa preservação da Ordem Jedi enquanto ordem, né, da visão da Ordem Jedi, com a diferença de um Jedi específico acima de tudo, que vai tomar decisões não só precipitadas, mas intencionais, né? Então a gente vai ver o Sol agindo quase como o cara que observa, que persegue, como aquele voyeur, aquele que vê tudo e vai atrás quando a Indara, que estaria no comando ali, diz para ele não fazer nada daquilo. E se ela se rende, se os 4 de alguma forma se rendem ao final, são muito muito mais por uma tentativa de preservação da Osha, como a Indara fala, que já passou por tudo aquilo, e por uma própria preservação deles enquanto Jedi de alguma forma, mas mais preservação em relação à criança, né? Porque se fosse só o Sol enfrentar o Conselho Jedi, provavelmente a Indara deixaria, do que necessariamente porque os Jedi são todos ruins e a Disney odeia os Jedi, como os fãs falam, enfim. É cada bobagem que a gente lê por aí, mas eu acho que de forma geral eu gosto dessa ideia de você retornar o que foi mostrado por uma outra perspectiva, né? Então é basicamente o mesmo episódio que o terceiro, mas completamente diferente. Eu acho que isso é bem legal, assim. Eu esperava que a série fizesse isso em algum momento, que não só por fornecer respostas, né, mas acho que nesse sentido até narrativamente é interessante você criar esse tipo de retorno por outro ponto de vista. E gosto, de forma geral, principalmente como a série vai encenando as suas cenas de ação. Pode até ter mais, talvez, no último episódio. Acho que deve, de alguma forma, ir por esse caminho. Para mim fica mais evidente aqui que a série vai ter mais temporada, né? E acho que esse é o caminho natural que eles já pretendiam desde o início. Mas no geral acho um episódio bem decente para responder as perguntas que estavam sendo levantadas e para sedimentar os conceitos, sedimentar principalmente os personagens que tem aqui, não só como apenas o grande vilão da série, né? Acho que não é tão simples assim. A gente tem o Kimir, por exemplo, tudo mais, mas o Sol, ele vai ser o personagem de ações mais questionáveis, sobretudo entre os Jedi. É um personagem que eu acho bem interessante aqui, o Sol, né? Eu acho legal a gente ver esse tipo de perspectiva, a gente vê como quando a gente consome o universo expandido, a gente vê que tem Jedi com as mais diferentes perspectivas e desejos e por aí vai. Eu acho que o Sol é um personagem bem rico nesse sentido, né? Então, gosto até do episódio 7 de The Acolyte. E além disso, a gente ainda vai ter aqui reforçando, né, que elas são muito fortes, né? Não só por ser essa vergência da força, né? Elas criadas mais do que gêmeas, é como se elas fossem uma só, mas elas também têm uma contagem muito alta ali de midichlorians e tudo mais. Além de, pra mim, o que melhor funciona são os episódios que não tem muito das gêmeas, né? Eu acho que as duas personagens, isso eu já venho criticando na série, as personagens que menos funcionam na série, infelizmente, são justamente a Mei e a Osha, né? Que deveriam ser, que são as duas protagonistas, são as que menos funcionam. Então, quando a gente tem menos delas, como nesse episódio, porque quando no terceiro episódio a gente viu
esse mesmo evento, digamos assim, a gente viu mais pela perspectiva delas e era onde o episódio ficava um pouco mais caído pra mim. Aqui, como a gente vê por uma perspectiva diferente, acho que o episódio funciona melhor. Eu acho que justamente o que a série falta engatar pra mim é justamente essas duas personagens centrais. Quando elas saem de cena, a série anda bem melhor e por isso, pra mim, o episódio 7 anda bem melhor. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado pra ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso aí. Corta.